Fala, família da Natação Criativa! Quero agradecer muito a sua presença, que acompanha a gente pelo YouTube, pelo Spotify, os mais de 360 mil seguidores no Instagram. E tem aqui ao meu lado, você votou, fomos eleito o melhor podcast 2025. Esse ano vai ter eleição de novo, espero o seu voto. E hoje um tema muito importante, vamos falar sobre o comportamento do professor de natação. O que separa um professor comum de um professor extraordinário. Todo mundo fala sobre técnica, biomecânica, treinamento e metodologia, mas existe um fator que muitas vezes que um aluno vai amar a sua aula de natação ou abandonar a sua piscina para sempre, que é o comportamento do professor. Muito antes de ensinar uma abraçada perfeita, o professor ensina pelo exemplo, pela forma como ele observa, corrige, motiva, comunica e inspira os seus alunos. Afinal, o conhecimento técnico pode ser encontrado em livros e vídeos, mas transformar pessoas exige muito mais do que conhecimento. Exige sensibilidade, inteligência, experiência e propósito. Nesse episódio, vamos conversar com um dos maiores nomes da pedagogia da natação no Brasil, o professor Moacir Pestana, que eu vou contar. Hoje a natação criativa está onde está, graças a esse nome, mas eu vou contar essa história nesse podcast. Calma lá. Professor Pestana há décadas vem formando professores, ajudando a transformar a maneira como a natação é ensinada em nosso país. Se você é professor, coordenador, gestor, estudante de educação física ou simplesmente acredita que ensinar vai muito além do que simplesmente transmitir conteúdo, prepare-se para uma verdadeira aula sobre aquilo que nenhum livro ensina, o comportamento do professor que realmente transformam vidas. Moacir Pestana, muito obrigado pela sua presença. Saudações aquáticas, Renato, pessoal todo aí nos assistindo, muito obrigado pelo convite. Estou aqui à disposição, vamos fazer um bate-perna aqui. E eu vou contar um segredo para vocês. Ontem ele passou o dia inteiro palestrando, ele esteve presente na pós-graduação da Natação Criativa, Instituto Valorize aqui em São Paulo. Ele ficou mais um dia, foi visitar o filho, eu já peguei ele para fazer esse podcast, então gastou bastante a voz ontem e vamos ficar 1 hora aqui conversando, mas antes de entrar nesse assunto, vamos agradecer os nossos parceiros que apoiam esse projeto. São quase 600 episódios levando conteúdo pedagógico para você. Eu falo que cada podcast é um mini curso. Você consegue estudar aí no conforto da sua casa, no ônibus, fazendo almoço, tomando banho, assistindo os nossos podcasts. Agradecer demais a Flote. Você já pensou o que acontece com os materiais de natação quando eles são descartados? Como uma prancha ou as raias, 6, 8 raias de 25 metros? A Flote pensou por você. Ela entrou na USP, ficou 2 anos estudando e criou a raia Paris Bio, totalmente biodegradável, pensando no meio ambiente e, claro, na água que a gente ama tanto. A Flote fez a sua parte, agora chegou a sua vez. Troque as suas raias pela Paris Bio, totalmente biodegradável. Plataforma Educar com mais de 200 cursos para você estudar onde quiser, como quiser, quantas vezes quiser, tudo com certificado. E tem curso do Moacir Pestana lá dentro da plataforma. Tem sobre saídas, viradas, aperfeiçoamento da natação, tudo que você quer saber, acessa lá plataformaeducar.net. O aplicativo da SwimTrack, você acha que é caro ter seu próprio aplicativo com seu logo, com seu nome, fazendo avaliação pedagógica, aeróbica, anaeróbica, enviando vídeos, fazendo chamada, é praticamente o preço de 1 ou 2 alunos. Tem o seu próprio aplicativo, porque o aluno não enxerga que é da SwimTrack, não enxerga que é o seu próprio aplicativo de natação. Sobrasa, Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, que visa a redução no número de casos de afogamento. Seja voluntário Sobrasa, assim como eu sou, acesse o site sobrasa.org, preencha o cadastro e receba um kit gratuito para começar as ações a partir de amanhã aí na sua região. E a Raizo, nova metodologia no mercado, trabalhando gamificação dentro da piscina, com metade do preço dos concorrentes. Mas vamos para o nosso assunto, vamos para o que a gente veio. Quando a gente pensa em grandes professores, normalmente lembramos daqueles que dominam a técnica. Mas será que o aluno volta para a próxima aula por causa somente da parte técnica ou por causa da experiência que ele vive dentro da piscina? Pestana, hoje existe muito conteúdo sobre técnica de natação, mas pouco se fala sobre o comportamento do professor. Até na faculdade, quando indicam alguns livros, as bíblias da natação, nadando ainda mais rápido, falando sobre maglixo. Na sua visão, qual é o impacto da postura do professor no sucesso ou no fracasso de uma aula? Tudo, tudo. A postura do professor é tudo, é o que traz o aluno, é o que cativa a família, é o que mantém
a turminha unida ali, alegre, querendo voltar. É tudo. A gente vive numa época que o conhecimento ele muda rapidamente, ainda mais depois da inteligência artificial. E eu brigo muito que a criança de hoje é muito diferente da criança de 10, 20 anos, ou mesmo o próprio aluno, o gestor, tudo mudou. E eu também falo muito nas palestras que os métodos de ensino da natação são de 2 séculos atrás, o professor do século passado e a criança desse século. Então, uma colisão de séculos que às vezes não encaixa. Aquilo que era considerado verdade há 10 anos, talvez hoje tenha sido substituído por novas evidências científicas. Até mesmo na aula da pós ontem, você trouxe muita coisa nova, trouxe até eu ensinar a abraçada do nado de peito com VAR, né? Então, um movimento do VAR para ensinar a abraçada do peito, trazendo novas tendências. E você sempre fala nas suas palestras, ou aulas de pós-graduação, que o professor precisa estudar sempre. E uma profissão que muitos acreditam que a experiência basta, porque o estudo contínuo ainda é um diferencial tão importante e como evitar que o professor caia nessa zona de conforto? Você tem que, de fato, estar sempre atualizado, vendo, estudando, participando de cursos, de palestras, de congressos, e ter essa noção de que a ciência ela evolui, né? Você falou do professor do século passado, tem um aqui, né? E a criançada mudando cada vez mais, cada dia mais, principalmente ainda é um tema recorrente após a pandemia. As crianças hoje com 6 anos, eram aquelas que nasceram na pandemia, elas têm um comportamento completamente diferente. 7 anos estavam em casa, então a dificuldade motora dessas crianças é muito grande e a gente tem que estar acompanhando esse processo para, primeiro, proporcionar mais uma possibilidade de acervo motor para essa criança, que a criança se movimente, que ela possa estar com atividade, uma atividade dirigida, e com um profissional que tenha conhecimento daquilo que é necessário para a criança. E você está há 4, 5 décadas aí na frente, organizando eventos, organizando cursos, pós-graduações, cursos de extensão. E pelo menos lá atrás, antes da pandemia, colocar 100 pessoas, 80 pessoas num curso era muito simples. Hoje, colocar 20, 30 é um suor. O que você acha? Por que esse professor está nessa zona do conforto e ele está procurando se especializar menos? Eu que vou em outras áreas, eu tenho muito contato com médicos, advogados, eu vejo que eles não param de estudar eventos, congressos, e na educação física a gente percebe essa zona de conforto. Pela sua experiência, por que você percebe que isso está acontecendo? Teve muita coisa relacionada, então, ao celular, né? As informações indo para o celular, né? Você é uma prova viva disso, né? Você trata desses assuntos ou dessa possibilidade de conhecimento com muita propriedade, trazendo muito assunto de qualidade via celular, né? Que hoje as mídias, todas elas facilitam demais, né? Principalmente por conta de imagem, e a imagem ela fala muito, né? E isso ajuda bastante, e aí, evidentemente, que o profissional tem que filtrar de onde vêm essas informações, né? Uma coisa é você ser influencer e uma coisa é você ser influenciador. Você está influenciando de uma forma positiva, com conteúdo bem adequado, com conteúdo próprio, com conteúdo que vise, de fato, uma evolução do profissional. E, lógico, sempre benefício do seu aluno. Eu vejo que o século passado lá, meu pai, meu avô, ele estudou por 20, 23 anos, ele usou a mesma informação por 40 anos. Então lá atrás não era necessário esse estudo constante, só que isso mudou e tem pessoas ainda que carregam essa cultura dos pais, dos avós, eu já fiz a faculdade, eu já fiz a pós-graduação, eu não preciso mais me especializar e acaba entrando nessa zona do conforto, até porque às vezes ele vai fazer um curso ali, um curso acolá, ele não vê resultado financeiro, ele fala, gastei meu tempo, ele vê sempre como, gastei, perdi, e a gente até conversando nos bastidores, você está de férias pelo SESI, e esse final de semana você está indo no evento em Campinas, fazer uma clínica lá com o Thiago Vinhas, até convido vocês, e então você não para de estudar nunca, eu vejo essa zona de conforto, e até foi a forma como a gente se conheceu lá atrás, mostrando como que
a mudança nessa zona de conforto e a importância do profissional sempre buscar mais. Eu lembro que, se eu não me engano, se minha memória tá boa, lá em 2018, o Fabrício Madureira ia dar aula na pós-graduação lá da Fefiso, e por algum motivo ele não consegue ir, e você me convida, Renato, você consegue substituir o Fabrício Madureira? Foi a primeira faculdade que me abriu portas, até deixar isso registrado para sempre aqui nesse podcast. Foi a primeira faculdade que abriu portas para natação criativa, que teve esse olhar para aula historiada, aula temática, os jogos, as brincadeiras. Depois dessas, eu acho que hoje eu estou em 6, 7 faculdades, graças a esse olhar que você teve. E foi muito engraçado que no almoço dessa primeira aula, eu não tinha ainda nem firmado ainda compromisso, que só no ano seguinte você falou, Renata, agora a cadeira aqui da Fefis é sua de natação infantil, seu professor titular. Até aquele momento eu era um convidado. E a gente senta ali no almoço, na padaria, e aí eu falo, Moacir, como faz para abrir uma pós-graduação? Eu tenho muito sonho de abrir a minha própria. Então, eu mal tinha sido professor, era convidado, já sentei e a gente começou a conversar assim, ó, você precisa disso, você precisa daquilo, você precisa não sei o quê. Queria que você contasse essa história e mostrando como esse professor sempre tem que buscar mais. Mesmo se ele conseguir um degrau aqui, ele já tem que olhar o próximo e tá conquistando essa carreira. Bom, primeiro você foi aluno lá na FMU, quando eu era coordenador, né, do departamento de pós-graduação da FMU, lá de 2000 até 2013, eu fiquei lá, e você trabalhava no Clube Metropolitano, que era uma atividade que o professor William, o professor Alberto, coordenavam junto aos alunos, né, que tinham interesse da natação, para atender a comunidade. E depois, pouco depois, você foi fazendo pós e tudo, e aí lançou as aulas historiadas, e a gente foi acompanhando, e era uma tendência daquela época, porque os cursos de pós-graduação, na época, voltavam demais para o treinamento. E o mundo estava mudando, né? As academias estavam crescendo cada vez mais, os clubes, enquanto parte de treinamento, se tornaram um pouco mais escassos, e aí mudou completamente o perfil da natação, vamos dizer aqui, pelo menos no estado de São Paulo, a gente percebia isso. E você veio com essa estratégia de natação historiada, você se vestia de pirata, você inventava brinquedos, inventava estratégias e tudo. Isso foi muito interessante e a gente precisava colocar isso para os profissionais, né? Eu lembro que na época eu, enquanto coordenador da pós, o professor William e o professor Alberto eram os coordenadores da pós-graduação, especificamente da natação. Eu conversando com eles, falaram, nós precisamos mudar, porque hoje o público que vem fazer a pós-graduação não é mais o clube que vai ser técnico de natação, né? Então, eles estão trabalhando com a população, estão trabalhando com crianças, estão trabalhando com terceira idade, enfim, né? Dos 8 aos 80, vamos falar assim. E, de fato, aí houve uma reestruturação da matriz curricular do curso, e aí foi que você entrou nesse processo, né? E aí teve uma troca. Você já tinha sido convidado para pós, né? A gente já tinha marcado um agendamento, e com essa situação do Fabrício, que teve um imprevisto, nós trocamos, mas de qualquer forma você entrou, arrebentou com a aula lá, o pessoal adorou. E depois a gente foi conversando, né? Como é que é a pós, como é que funciona, falar isso. E você, Renato, sempre foi um profissional de vanguarda, né? Você sempre pensa à frente, você está sempre trazendo novidades, sempre trazendo informação, sempre trazendo conhecimento. Então, a gente fala lá na Fefiso, né? Aqui compartilhamos conhecimento. E é isso que a gente tem que fazer, né? Porque aí outro dia, a gente conversando, um tempo atrás, poxa, Pestana, por que você me passou tudo da pós-graduação? Como é que faz? Como é que é uma estrutura? Onde a gente procura? Falei, Renato, eu vou virar pó um dia. Eu vou virar pó. O que vai ficar é o meu conhecimento, é o legado daquilo que eu, né, de alguma forma, pude acrescentar à natação. Então, é isso aí. Eu vou até destacar aqui que eu até brinquei com você no almoço, falei, Pestana, porque você me passando todas essas informações, porque lá na frente eu vou virar seu concorrente, né? E hoje isso aconteceu, né? A gente tá abrindo uma turma em Araraquara, muito próximo de Sorocaba, a gente tem a turma de São Paulo, mas você nunca enxergou como uma concorrência, sempre enxergou como mais alguém para fortalecer a natação, para crescer esse mercado. Quanto mais players a gente tiver, mais pessoas vão estar fazendo
pós-graduações, mais resultados essas pessoas vão ter, né? A gente tem alunos que no terceiro módulo já dobraram o salário, alunos no quinto módulo aumentaram 30% o seu salário, outros que já viraram coordenadores. E aí a gente mostra isso no mercado e as pessoas querem fazer, porque vê resultados. E isso fortalece outras instituições, mostrando a importância da pós-graduação. Então, essa é a sua visão também de compartilhar, de auxiliar. E o exemplo que eu dou para esses professores que estão começando agora. Então, não pare, não entre na zona de conforto, não é porque você conquistou alguma coisa, nossa, eu estou bem aqui, não, já busco o próximo passo. Então, eu entrei numa pós, então como que eu vou ter a minha própria pós? Eu quero ter. E demorou 5 anos para eu fazer essa construção. E hoje ela está aqui. E eu já tenho outro pensamento. O que eu vou fazer agora depois disso? Então você não pode sentar. E a gente falou muito dessa parte de habilidades, de olhar, mas a gente também tem que falar da parte técnica. A gente não está aqui para falar que não é importante a gente ter esse olhar técnico, estudar a parte técnica. Nas suas aulas você afirma muito que o professor deve conhecer profundamente a técnica dos 4 nados, saídas, viradas, chegadas, porque esse domínio técnico influencia diretamente a qualidade das correções feitas durante a aula. A gente tem que ter um modelo do nado, né? Tem que ter um modelo do nado, de cada nado. Então a natação é um esporte com movimentos limitados, né? Nós temos aí o crawl, costas, né? O borboleta e o peito, e combina com o medley, que na verdade é a junção dos 4 nados. E aí cabe uma explicação: nado, né? Esse é a parte técnica, e estilo é como cada pessoa nada, faz esse nado. Tá? Então eu gosto sempre de separar isso. E esse modelo é fundamental, porque a partir desse modelo você desconstrói o nado para construir, né, com o seu aluno. Então, passo a passo. Uma metodologia que eu gosto muito é trabalhar o todo, partes e todo, né? Então, nada, o borboleta, por exemplo, aí eu vejo aquilo que é necessário, né, para uma correção dentro de um programa, lógico que tem que ter o planejamento. Aí você trabalha, por exemplo, a coordenação braço e respiração, e aí depois você volta a nadar de novo para ver o quanto foi captado pelo aluno essa correção ou esse tipo de exercício. Então, eu gosto sempre de trabalhar assim. Então, se você tem um modelo, é muito melhor do que você trabalhar com aleatória, ok? E um exemplo que eu dei até ontem na pós, eu falo sempre para meus alunos, a abraçada do dedo cravo. Você coloca a ponta do dedo para baixo, palma da mão para trás, empurra até a água para trás, até o dedão encostar na coxa. Tudo bem. Só que tem professor que gosta de fazer essa abraçada aqui. Tem outro professor que faz isso aqui. Qual que está certo? Não sei. Não sei. É por isso que a gente tem que estudar. Qual foi a melhor técnica, qual foi o melhor tipo de apoio, qual foi o melhor tipo de puxado, para que você possa estabelecer o seu modelo de nado. É lógico, a gente tem um padrão, normalmente a gente estabelece por um nadador olímpico, por um campeão mundial, mas às vezes, tecnicamente, né, falando, ele não é tão perfeito assim, ele é um talento, né? Nós não temos tantos talentos assim, né, no nosso dia a dia, a gente percebe, né? Uma outra coisa que eu comentei na aula é que nós somos muito seletivos, nós ainda somos seletivos enquanto professores. Se a gente olha uma criança, opa, esse aqui eu já, né, já vou começar a dar de olho diferente, e aquele outro que tem aquela dificuldade, a gente às vezes fica meio... Não é isso, gente. Nós temos que tratar todo mundo com o conhecimento de que cada um aprende no seu tempo. Todos vão aprender, um com mais facilidade, outros com menor facilidade. Porém, o talento é o talento. Isso não se discute. E a gente, como professor, a gente sempre tem aquele olhar no que está errado, de sempre querer construir, sempre querer melhorar. E professor de natação ainda que visa a técnica, fica olhando os detalhes dos detalhes dos detalhes, mas existe uma enorme diferença entre apontar um erro e construir um aprendizado. Um comentário mal feito pode desmotivar o aluno por meses. E uma das frases que você falou ontem na pós-graduação que chamou muito minha atenção, você falou: o professor não corrige, ele constrói. O que essa frase significa na prática e como corrigir um aluno sem desmotivá-lo? Primeiro, você elogia o esforço do aluno e depois você faz a correção necessária, né? E normalmente a gente, tá errado, faz, não sei o quê, né? E depois a gente tenta corrigir. Aí já não adianta mais, né? Porque o aluno já se sentiu retraído, ele já, né, já se encolhe. Então, você elogia o esforço que o aluno fez e a partir daí você corrige um detalhe. E outra coisa,
Instruções curtas e pontuais. É. Não adianta você ficar falando, perna, braço, respiração, 3x1, 4x1, volta, faz a virada, vira aqui, chega. Não, é uma coisa por vez. Eu quero que você nade crawl com atenção na perna até lá. Vai. E aí muitas vezes é mais importante você nadar metragens curtas, parando mais e corrigindo, do que você fazer metragens longas e você corrige tudo de uma vez, que o aluno vai entender a última coisa que você falou. Você falou da cabeça, do braço, da perna, ele vai lembrar da perna, já esqueceu da braço, da cabeça. Então é importante você parar ele, às vezes, em metragens pré-determinadas curtas e corrigindo aos poucos. E observar parece algo bem simples, mas observar com qualidade talvez seja uma das competências mais difíceis de desenvolver em um professor. Ontem mesmo na pós-graduação, você recomendou que o professor observe o aluno pela frente, pela lateral e por trás e até mesmo dentro da água quando possível. O que cada um desses ângulos revela que normalmente passa despercebido. Existe uma forma correta de observar um aluno? Todas elas, né? Nós temos que observá-las em todos esses ângulos, porque se a gente fica parado num lugar só, o nosso tipo de olhar, né, ou o nosso olhar, ele vai ficar limitado, né? Então, se você acompanha um aluno pela lateral, pela borda, você vai acompanhando o aluno, você tem uma trajetória linear da cabeça dele, do braço e tal, tá nadando crawl aqui. Mas se você fica parado na lateral e observa o aluno nadando, então onde ele entra a mão, né, onde entra a mão, praticamente ele vai sair um pouco mais à frente. Né? E quando a gente está olhando pela lateral, dá a impressão que ele está rodando, e você não percebe o quanto ele se desloca. Se você fica parado e aí você ainda acompanha pela marcação da raia, é fácil você ver o deslocamento. Então vamos supor, talvez eu saia um pouco da imagem aqui, mas se eu apoio a mão aqui e eu empurro, se eu estou na lateral, né, o meu corpo é que vai se deslocar, e é exatamente isso. Um outro detalhe, a criança pequena, a criança menor, ela não tem tanta força. É aquela coisa que ela vem aqui um pouquinho e depois escapa a mão, né? Então você dentro da água você percebe. Né? E a outra coisa é mostrar o corpo humano para a criança, né? Onde é o dedão? É aqui, tá. Onde é a coxa? É aqui? Não. A coxa onde que é? Aqui. Ah, tá bom. Então o dedão vai raspar na coxa, né? Por exemplo, no ensino do nado crawl, ou bater a palma da mão na coxa no início do nado costas, por exemplo. Então, são detalhes, são importantes a gente estar observando. E dentro da água, porque às vezes a gente percebe que o aluno não sai do lugar, ele fica escapando, talvez a posição da mão dele dentro da água, a gente, pelo reflexo, né, da água, que a gente às vezes não consegue olhar direito lá no fundo, a mão dele está meio molinha. Né? Então, não. Mão, punho, antebraço, sempre durinhos, né, para poder empurrar, poder se deslocar e assim por diante. E dentro da água a gente tem uma visão melhor e outra. Iniciação dentro da água, profissional dentro da água, tá? Porque ele tem um acolhimento maior para o aluno se sente seguro, o aluno fica mais motivado, ele quer brincar, ele quer chegar perto, né? E aí vem alguns detalhes do professor, né, ou da professora. Então, evitar o brinco, né, professor, às vezes o próprio professor, quem usa barba, né, hoje em dia é moda, então, ter uma barba aciada. Então, são pequenos detalhes que fazem a diferença, né, nós somos um espelho, né, alguma coisa que possa vir trazer de bom para o aluno, uma coisa que traga aí uma menção positiva. Às vezes a gente até aquele pai ou a própria mãe que falta em casa, né, numa situação de acolhimento, às vezes. O dia a dia hoje é muito complicado. Então, observe o quanto a nossa postura, a nossa posição, ela é importante perante a formação de uma criança. Então, 2 pontos importantes que você falou. Primeiro, cada olhar, cada posição que esse professor vai estar, ele vai corrigir uma coisa diferente. Então, a gente está corrigindo a braçada. Então, quando você está na lateral, você está vendo se ela está entrando no mesmo, você está olhando a bolinha da raia, se a mão entra naquele ponto e sai naquele mesmo ponto, para ver se o corpo está se deslocando ou não. Você está dentro da água, você está olhando a posição da mão, você está de frente, está olhando se a braçada está cruzada ou não. Então, o objetivo é a braçada, mas cada olhar, você vai ter um olhar diferente sobre aquele nado. E também você falou dessa parte do professor ter cuidados. Eu tive uma aluna da pós-graduação
que ela fazia um trabalho formidável, ela até solicitou para a gente compartilhar vídeos juntos, e eu estava divulgando o trabalho dela, só que ela tinha unhas gigantes. E aí eu tentei conversar com ela, falei, ó, tenta cortar unha, tenta não sei o que. Ela, não, esse é meu trabalho, é assim que eu fico, assim, não sei o que. Ela foi bem irredutível, e eu não consegui mais compartilhar, que foi aquilo que você falou lá atrás. Você é influenciador, você tem que tomar cuidado no que você está colocando nas redes sociais, porque outras pessoas vão copiar aquilo. Então, infelizmente, eu não consegui mais compartilhar o trabalho dela, porque ela foi irredutível, ela não aceitou essa mudança. E dava aula para criança pequena. Então, imagina aula para bebês, criança de 3, 4 anos, você fazendo a pegada com unhas grandes. Então, tem coisas que o professor não dá. A gente tem que se adaptar ao ambiente que a gente está ali. Então, imagina, você vai ser um dentista e você vai colocar um perfume forte ali. Você vai estar tratando o dente do seu paciente com aquele perfume, que é a mesma coisa do professor de natação. Você não pode colocar um perfume, porque na hora que ele vai fazer a respiração lateral, aquele cheiro fica muito forte para o seu aluno. Então, são detalhes que você tem que pensar, que você tem que ter essas mudanças no seu dia a dia. Eu tinha uma coordenadora uma vez que ela falava que o professor de natação não podia usar a roupa de frio. Pode estar o frio que for, mas se você está com blusa de frio, o seu aluno já chega com preguiça de entrar dentro da piscina, que você já está mostrando para ele que não está um ambiente agradável. Então ela sempre falava, professor de natação não usa blusa, aqui o ambiente é quente, todo mundo de camisa de manga, senão o aluno vai ter preguiça de entrar na aula de natação. Então são alguns olhares que a gente tem, que às vezes é até pilhação, você fala, meu Deus, que extremo, mas às vezes são cuidados. E existe um ditado muito conhecido, Pestana, que diz que a prática leva à perfeição. Mas será que qualquer prática realmente leva a essa perfeição? Outra orientação interessante que você deu no dia de ontem na pós é que você tem que parar imediato, como a gente disse. Quando o movimento está sendo executado errado, você para, volta, corrige e recomeça. Por que insistir no erro pode ser tão prejudicial para a aprendizagem motora? É porque você vai criar um vício. Você cria um vício e aí nem o martelinho de ouro corrige, né? Então você tem que parar imediatamente. Então um exemplo que eu dou é quando a gente está ensinando o streamline, né? Ou o foguetinho. Então, mãos sobrepostas, né? Aperta a orelha, agacha, dá um impulso da borda, sai deslizando um pouquinho abaixo da superfície. E aí a maioria das crianças sai olhando para cima. Sai olhando para cima. Então não adianta você fazer, sai olhando para cima e depois segue nadando o crawl. Não. Qual é o exercício? É ensinar o streamline? Então a criança tem que fazer o exercício. Então não adianta, não, volta, vai fazer de novo. Pera, não volta, não foi isso que a gente combinou. É isso aqui, mãozinha, esconde a cabeça, abaixa, dá um impulso e sai do foguetinho, sai nadando, sai com a perna da sereia e Aquaman, mas tem que sair dentro da água, bem retinho. Então, saiu de novo com a cabeça, para, volta, corrige, olha assim, né? Aí a importância do professor dentro da água também. Porque o nosso aluno aprende de que forma? Visual, tátil, né? Visual auditiva, tátil e proprioceptiva, certo? Então, normalmente a gente mostra falando, então o aluno está vendo e ouvindo, certo? Mas não está entendendo. Então, se a gente não for lá encostar na mão do aluno, encostar no braço, colocá-lo na posição e fazer o movimento, ele não vai entender. E alguns vão, o proprioceptivo, né, um pouquinho mais velho, o pessoal que já tem um pouquinho mais de senso corporal, né, já vai fazer um pouco melhor, né? E aí um detalhe muito importante, vai tocar no aluno, com licença eu vou segurar a sua mão, com licença eu vou encostar no seu ombro, né? Isso hoje em dia é muito importante, tá ok? No máximo vai encostar nas costas ou vai encostar aqui na panturrilha, tá? Coxa, quadril, peito, esquece, tá? Não toque de jeito nenhum, mas peça licença, eu vou encostar na sua cabeça, vou corrigir sua cabeça. Então, esse é o aluno tátil, ele só vai entender o movimento se ele for encostado, se alguém encostar na mão dele, no rosto dele, ou a mão no rosto dele, para que ele entenda o movimento, né? Então a questão, faz o exercício, agora vai sair, impulso, deslize, 4 golfinhadas e vai começar nadando crawl. E aí começa a nadar crawl direto, para o exercício, volta. Então isso é muito importante para criar, inclusive, uma disciplina, uma rotina, um entendimento do nado, né? Porque a gente ainda, culturalmente, né, ainda algumas famílias acham que a natação são só os 4 nados. Os 4 nados é uma situação esportiva,
né? E o nado vai fazer com que você tenha uma atividade física saudável para o resto da vida, se você não quiser ir para uma competição. Mas se você aprender direito, isso vai te trazer um benefício eterno. E a tecnologia evoluiu, surgiram microfones, caixa de som, aplicativos e diversos recursos digitais, mas ainda existe uma ferramenta insubstituível. E você falou isso na aula de ontem, que o melhor equipamento do professor é a voz. Em tempos de tecnologia, por que a comunicação continua ainda sendo importante para o ensino-aprendizado? E quais erros os professores mais cometem ao se comunicar dentro da piscina? Bom, não dá para concorrer muito com a parte tecnológica, porém eu acho que ainda o professor é insubstituível, né? Se ele souber usar a tecnologia, ele continua sendo insubstituível e vai ser cada vez mais um diferencial, né? E a nossa voz você está ensinando o aluno, você ensinou uma abraçada de crawl, uma recuperação do nado crawl com cotovelo alto, por exemplo, e o aluno não está fazendo e você está berrando do lado de fora. Está berrando, você fica se esgoelando. Tem até um vídeo de um russo, parece que é um russo ucraniano, que é uma figura, os caras falam até que é meu irmão gêmeo, mas não tem nada a ver, tá? Só um pouquinho mais alto. É só um pouco mais alto, tá certo? Então, tá, esse é uma figura, tal, mas ele, quando a gente está vendo esse vídeo, ele está mostrando e o aluno está olhando para ele, né? A maioria das vezes, uma ou outra vez o aluno tá fazendo o movimento. Não adianta, a gente está se desgastando, perdendo a voz, e o aluno não está ouvindo, porque ele está concentrado naquilo que você pediu para ele fazer. Se você fizer algum movimento depois, fizer algum gesto depois, vai quebrar toda aquela sequência que ele fez para poder nadar. Então, ele tem que ter uma atenção e cuidado. Então, faz um sinal de para, combina com o seu aluno, né? Não tem os combinados? Combina, ó. Quando fizer assim, quando fizer assim, para a gente poder. Se não adianta, você fica gritando, você perde voz, né? Perde tempo. Então, uma série de situações. Então, assim, preservar a voz. E aí explicar, e principalmente quem trabalha com piscina fechada, né? O ambiente fechado é pior ainda, né? Porque fica aquele eco, então estão as tias da hidro lá fazendo aula, tem um outro grupinho de iniciação ali, você está dando o seu aperfeiçoamento aqui, né? Dependendo do ambiente da academia, do seu local de trabalho, tem uma ou duas atividades simultaneamente, então um atrapalha o outro, aquele barulhão, então preserve sua voz. Sabe que você falando de se preservar sua voz, uma vez eu já fui meio maluco. Uma vez eu tava no Clube Pinheiros, eu fiz o cálculo de quantas vezes eu falava, prepara a turma 1, vai, prepara 2, vai. E aí, vamos fazer uma média que o aluno ele faça 10 chegadas, um número baixo por aula. E aí eu tenho 3 turmas, são 30 comandos que eu dei. Eu dou, 10 aulas, aí você já viu quantas vezes eu falei, prepara, vai. Aí o que eu comecei a fazer? Comecei a falar que eu só dava a saída da turma 1. Dei a saída da turma 1. Quando a turma 1 passa da bandeirinha, tem que ir a turma 2. A turma 2 passou da bandeirinha, vai a turma 3. Se é um exercício mais longo, eu falava, no meio da piscina, ou quando chegar na raia vermelha, passou a raia vermelha. E o primeiro, que aumentou o nível de concentração dos alunos, porque, por exemplo, a turma 3 não foi, o 4 cobrava 3, é sua vez, vai. E eles começaram a prestar mais atenção, eles começaram a ter um nível de atenção maior, e eu comecei a economizar minha voz. Aí quando dava para os menores, eu falava, quando o aluno chegou em mim, o próximo vai. O aluno chegou em mim, o próximo vai. Eu parei de dar voz de comando, parei de falar, prepara, vai turma 1, vai turma... Porque parece uma coisa simples, mas você coloca aqui lá, são 300 vozes de comando que você deu naquele dia. Vezes 5, são 1.500 vozes de comando que você deu na semana. Se a gente começa a ficar maluco na hora que a gente para pensar, o quantas vezes a gente está gastando a nossa voz num processo que não precisa. Que nem para parar o aluno, eu combinava que eu estava na lateral. Se eu tô com a prancha amarela levantar, a prancha verde levantada, ele podia continuar. Se eu levantava a vermelha, ele tinha que parar, porque eu ia corrigir alguma coisa. Então, na hora que ele ia respirar, se ele via a prancha vermelha para cima, então não ficava eu gritando, para, olha o braço, olha a perna. Eu já tinha alguns combinados com os meus alunos. E isso você vai criando até uma rotina, você vai condicionando esse aluno e você vai se desgastando menos. E você vai usando a sua energia porque você precisa. E existe um grande desafio nessa natação do século XXI que a gente brincou, que é manter a aula dinâmica sem
perder qualidade pedagógica. Eu já tive coordenadores que às vezes cronometravam quanto tempo a criança nadava mesmo numa aula de 50 minutos. Se vocês fizerem isso aí, vocês vão tomar susto, porque às vezes numa aula de 50 minutos a criança nadou mesmo 5, 6, 7 minutos. É como se fosse a bola rolando no jogo de futebol. Ou aquela pessoa muito tempo parado, porque você está corrigindo muito uma pessoa e a outra está lá na plataforma ou na parede parado, ou às vezes você está dando algum jogo, alguma brincadeira, por exemplo, um jogo de quebra-cabeça. Ele ficou mais tempo montando o quebra-cabeça do que nadando propriamente dita. E na sua aula de pós, você falou que a criança tem que estar em atividade praticamente o tempo todo. Como planejar essas aulas dinâmico, mantendo a disciplina, organização e alto tempo de prática sem perder qualidade técnica? Te joguei essa bucha, hein? Obrigado, viu? A amizade continua. Bom, o que eu gosto de fazer, porque como eu trabalho mais com aperfeiçoamento, tudo, então normalmente eu trabalho com 3 raias, né? Tenho aí 15 crianças, dá 5 por raia, e aí dependendo daquilo que eu vou trabalhar, se eu quero uma coisa um pouco mais técnica, tudo, eu pego 5 na primeira raia e faço com eles essa atividade, tá? Os exercícios. Aí com outra turma eu peço para nadar, a segunda raia eles vão nadar, e a terceira raia eles vão treinar a cambalhota, por exemplo. Tá? Então eu vou fazendo isso, dou um determinado tempo, então eu vou dizer, eu tenho uma aula de 45 minutos, eu pego 10 com cada turma, fazendo o mesmo exercício, então sempre que tiver a correção, eles vêm para essa raia de cá. Aí os outros eles vão trocando, tudo bem? Então eles estão sempre em atividade. É lógico que a criança uma hora vai distrair, outra aqui você tem que estar, né, fritando peixe de olho no gato, não é isso? Tá? Mas assim, você consegue fazer com que a criança fique em atividade o tempo inteiro. Na iniciação, às vezes é mais difícil. Você tem um grupo aí de 8 crianças, 6 a 8 crianças, e você está com 2, 3 com você e as outras estão na plataforma, então você vem um aqui, já pede para os outros irem fazendo alguma atividade quando você está com eles, vai trocando, tem que ter um dinamismo, né? E criança não para, né? Criança não para, então se você não colocá-la em alguma atividade da prática, evidentemente, né? Eles vão ficar brincando, eles vão ficar distraídos, vão ficar cutucando o outro, provocando, enfim. Criança, né? Então se você conseguir fazer esse tipo de administração da sua aula, fica legal, porque todo mundo faz direitinho, você consegue controlar aqueles que você está trabalhando com exercício mais técnico, os outros estão em atividade também, e todos vão fazer todos os exercícios. E é lógico que a turma 1, turma 2, turma 3, turma 4 também, isso funciona bastante, porque aí você fala, vai 3, vai 2, vai 1, vai 4, então você vai variando, né? Você não sai sempre a turma 1, né? Até ontem na pós, a gente estava com turma com até 4, né? Então, um grupo muito legal, né? Da turma aí de São Paulo, a segunda turma de São Paulo aí da pós da natação criativa e do Instituto Valorize, muito, muito legal, a turma muito participativa. E aí eu fiz a mesma coisa com eles, dividi em 4 e foram fazendo, vai turma 1, vai turma 4, eles ficavam, então não, vai você, vai você. Então eu mantinha a atenção deles o tempo todo, né? E lógico que num curso de pós-graduação você faz o exercício, explica o motivo, qual é o seu objetivo daquele exercício, daquela atividade, e assim por diante. É lógico que a dinâmica é outra, mas na aula não deixou de ser uma aula, e a aula a gente tem que ter o pessoal com atenção sobre você. Até eu brinco que a aula é em grupo, mas ao mesmo tempo ele tem que ter um olhar individual. Então você tá com aquela turma de 10, 12 alunos, você tem uns 2, 3 que tá ficando um pouquinho para trás, então você pega ali 10 minutos daquela aula, põe o grupo que já tá, entre aspas, mais forte para rodar, e você corrige aqueles 2. Aí na aula seguinte, você pega esse grupo mais forte, você dá essa atenção para esse grupo mais forte. Na outra aula, você pega aquele turma intermediário. Se cada aula você pegou um grupo, no final do mês você corrigiu todo mundo. E outra dica que eu brinco, até desafio que eu faço para vocês, a cada final de aula, tenta corrigir e elogiar 3 alunos. Então, pega aquele finalzinho da aula, dá um feedback ali, o que você precisa melhorar, elogia ele, porque às vezes a gente tem um olhar muito para aquele aluno que bagunça mais, que se destaca mais, e aquele aluno que fica mais quieto, fica mais na lateral da piscina, a gente acaba esquecendo deles. Se a cada aula você pegar 3 alunos para elogiar,
no final do mês você elogiou todo mundo, mas elogios sinceros. Às vezes não precisa ser elogio de técnica, você melhorou a abraçada, você melhorou a respiração, simplesmente, nossa, eu vi que você pegou o material, você deixou organizado, você guardou no final, eu vi que você ajudou o seu amigo, eu vi que hoje você está mais participativo, então faz elogios sinceros. Esses alunos vão retornar para a aula seguinte, eles gostam de ser olhado, ser acolhidos, então crie-se vínculos com esses alunos, cada aula pega 3 alunos ali no final e conversa com eles. E E desculpe só de interromper, essa é uma dica legal. E eu gosto de falar pelo menos 2 vezes o nome do aluno na aula. 2 vezes eu falo o nome daquele aluno na aula. Tenho 15, eu vou falar 2 vezes cada um deles na aula. Ou que seja no início da aula, como se fosse uma chamadinha, brinco, às vezes eu inverto o nome. Aí eu tenho dois Felipes, vamos dizer, o meu é Felipe Alberto e o meu é Felipe José. Então tá, Felipe Alberto José. Não, eu sou Alberto, ele é que é o José. Então você já vai criando um ambiente ali, você já vai fazendo uma chamadinha e durante a aula você também fala o nome de cada um, porque o aluno se sente importante. Isso é legal. O aluno se sentir importante, sentir que você está, enquanto profissional, observando que ele está ali. Isso é muito bom. contar até uma passagem minha, eu trabalhava num local, e sempre que a gente terminava a aula, a gente ia entregar as crianças naquele portãozinho, e a gente passava criança por criança, quem tá com o Moacir, quem tá com a Gabriela, quem tá com isso aqui, e os pais iam levantando a mão, o responsável, quem tava, e era um terror quando era retorno de férias. O primeiro dia depois das férias, porque eram crianças novas que chegavam, eles mudavam de turma, e a gente chegava e não sabia o nome das crianças, né? Imagina você dar 10, 12 aulas por dia, mas eu me sentia incomodado. Eu falava, puta, eu passei 50 minutos, eu não sei o nome dessa criança. E eu via muito professor, chegava na fila que a gente tava, qual que é seu nome mesmo? Qual que é seu nome mesmo? Aí eu comecei a criar uma estratégia. Eu começava a aula, eu falava, quem quer ser primeiro? Toda criança quer ser primeiro. Já, eu, tio, eu. Ó, quem falou primeiro vai ser o primeiro. E aí ele ia. Eu falava, quem quer ser primeiro, fala o seu nome. Quem quer ser primeiro, fala o seu nome. Então dava 2, 3 exercícios ele falando o nome. E aí eu decorava o nome dele. Aí quando eu decorava o nome de todo mundo, aí eu falava, quem quer ser o primeiro tem que falar o seu sobrenome. E aí se eu tivesse muito bem naquela aula, eu falava, quem quer ser primeiro, fala o nome de quem te trouxe. E aí eu terminava a aula, falava, quem tá com o Felipe, Mário que tá com o Felipe José. O pai me olhava e falava, cara, sabe meu nome? Sabe o nome completo do meu filho em uma aula? E aquilo já era um destaque para mim, que o pai já me via com uma forma diferenciada. Mas foi uma estratégia que eu criei para resolver um problema que eu tinha. Então, se você tem às vezes algum problema, não consigo decorar nome de aluno, não consigo chamar pelo nome, é importante isso. Crie um mecanismo para você fazer isso. Se você tem essa dificuldade, como eu tinha, eu sou muito bom de fisionomia, mas de nomes sou terrível. Mas eu comecei a criar estratégia, então eu preciso decorar. Que nem hoje os alunos da pós-graduação são o nome de todo mundo. Eu preciso ter alguma estratégia para saber esses nomes. E hoje existe uma verdadeira corrida por criar aulas diferentes todos os dias, principalmente depois que surgiu a natação criativa no mercado. Mas será que quantidade significa qualidade? Esse é um ponto muito interessante, que você às vezes recomenda 4 exercícios por aula, mas com muita qualidade. Porque muitos exercícios diferentes nem sempre significam uma aula melhor. E o que realmente faz um exercício gerar aprendizado? É a repetição. É a repetição que repetition is learning, né? Como diz, né? Repetição é aprendizado. E então você fala 3, 4 exercícios, porque depende da sua piscina, depende do comprimento da sua piscina, depende do seu local de trabalho, enfim, uma série de coisas. Mas e você tem um planejamento, você não tem tanto tempo assim, e existe um tempo de assimilação da atividade pelo aluno, o tempo de aprendizado do aluno. Você não consegue, durante 45 minutos, fazer com que ele aprenda tudo novo. Você tem que apresentar alguma coisa nova no início do seu programa, no início da sua aula, porque, né, a cabeça está fresca, porque não é só motor, né? A gente não é só mecânico, a gente tem, né, um cognitivo aqui, tem um pensamento, tem toda uma condição para que você possa ter o aprendizado, né, e depois aplicar isso, transformar isso em ação, ok? Então, se você toda hora ficar dando exercício novo, você não aprende nenhum. Você aprende todos errados e nenhum novo, né? E nenhum bom, nenhum com efetividade. Então, poucos exercícios, como eu comentei, eu dou o todo, que é o nado peito. Vou uma parte, agora eu vou ensinar
perna com braçada, tá? E depois eu vou nadar completo de novo. Então, qual é a sincronização? Então, eu vou dar 2, 3 exercícios de perna e braço e vou ver de novo o nado. Ok? Acabou. Eu tenho que mudar a chave. Eu tenho que fazer outra coisa. Vou lá, dou nado costas, até para compensar a coluna, dou uma perninha de costas, dou uma atividade lúdica. O pessoal gosta muito que eu falo do jacafinho, né? Que é a mistura do jacaré com golfinho. A molecada gosta, e sempre que eu passo o pessoal fica, o que é isso? O que é isso, né? Então, é uma atividade que a criançada gosta, você quebra, e aí, pouquinho antes de terminar a aula, você pede mais 2 piscininhas, será de que você tenha 10 metros a piscina, nadando peito. Opa, ele assimilou. Aí foi legal, aí houve o aprendizado, né? Aí na próxima aula você começa por aquele exercício que você terminou, que você sentiu que ele assimilou, mas ainda tem um pouquinho de dificuldade. E assim você vai desenvolvendo o seu programa. Então, distâncias curtas, fez errado, para, volta, não entendeu, pergunta, vamos lá, né? E a gente tem muita ansiedade, né? Nós temos muita ansiedade de que o aluno aprenda logo, né? E voltando um pouquinho que a gente falou agora há pouco, cada um aprende no seu tempo. Então, às vezes a gente fala 4 exercícios na aula inteira, você fala, nossa, só isso? Na verdade é muito, é tudo isso. Às vezes você vai chegar com 1 ou 2 exercícios novos, o resto você vai automatizar o que ele já aprendeu antes, vai fazer exercícios que ele já conhece. Então, não adianta você vir com vários exercícios novos, que a assimilação dele não vai acontecer. Como o Estando falando, no começo da aula o nível de atenção está maior, ele consegue ter uma absorção maior, se não adianta você colocar um exercício novo lá no final da aula, que o nível de atenção dessa criança já é muito menor. E aprender natação é como construir uma casa. Não adianta querer colocar o telhado antes da fundação. Você fala muito sobre coordenação, sincronização, habilidades motoras e progressão pedagógica. Ultimamente você até teve um evento, uma palestra sua dentro do INAT, do CBNI, que você falou sobre aprendizagem motora. Então, como professor, para construir exercício, a gente tem que respeitar esse desenvolvimento do aluno, sem acelerar etapas importantes. Então, trazendo todo esse seu conhecimento de aprendizagem motora, como o professor consegue respeitar esse desenvolvimento do aluno e saber o exercício certo para entregar no momento certo? Primeiro, planejar, né? Você tem que planejar, tem o programa, né? E você comentou, a gente fez a palestra sobre as 3 fases de aprendizagem motora segundo o Gottani, né? O professor Dr. Gottani, que a primeira fase é a cognitiva, a segunda associativa e a terceira é autônoma, né? Na fase cognitiva, o aluno vai entender, né, processar o exercício e ele vai executar com muitos erros, de forma incorreta, e aí você vai trabalhando com o exercício. A segunda fase, que ele já teve o entendimento, já vai ser uma fase associativa. O erro vai ser menos grosso, vamos dizer assim, né? Ele já vai estar melhor um pouquinho em termos de desenvolvimento, já vai ter uma compreensão melhor, e aí depois ele vai automatizar. Quando ele automatizou aquele movimento, está na hora de você colocar um exercício novo. E isso que vai acontecer, a partir do momento que você coloca um novo exercício, vai voltar todo o processo cognitivo, associativo e autônomo. Isso é uma roda, né? É cíclico, isso vai sendo constante. Então, como é que a gente aprende? Bate perna primeiro, faz a pernada, depois você coloca o braço, a pernada já está boa, o braço está inconstante, a perna, o braço, agora respiração e braço, então já está melhorando, aí vamos colocar todos juntos. Então, cada coisa que você vai colocando, cada exercício, volta o processo de aprendizagem. Então, essa parte cíclica das fases de aprendizado, toda hora acontece isso, né? E é lógico que conforme você vai aprendendo, você vai automatizando cada vez mais e você vai melhorando, aí você já trabalha uma parte mais fisiológica, que é uma parte de condicionamento, você já consegue nadar um pouquinho mais distância, de uma forma adequada, tal, e isso é a progressão natural, né? Ao longo das décadas, você formando diversos professores, quais comportamentos você mais observa em profissionais que se tornaram referências? Porque na sua pós lá da FEFISO tem vários profissionais que viraram referência no mercado. Que comportamento é mais comum entre eles? E quais atitudes, por outro lado, acabam limitando o crescimento de muitos professores de natação? Eu acho que, primeiro, é o comprometimento, né? De uma fase tanto positiva quanto negativa. Você tem que estar comprometido
com o seu trabalho, com o seu local de trabalho. Você tem que entender onde você está trabalhando. Se não é bom para você, sai. Se não é bom para você, sai. Se você não acredita naquilo que aquela entidade, aquela instituição, aquela escola, enfim, está apresentando, você sai. Você vai procurar alguma coisa que seja compatível com aquilo que você acredita. Isso é importantíssimo. A partir daí, você tem que ter o comprometimento, né? Comprometimento. Estudar sempre, ter o conhecimento, um pouco de carisma ajuda, né? Um pouco de tratar bem aí a criança, você ter um bom relacionamento também com todos no seu local de trabalho, tratar bem, ser educado. Às vezes a gente está num bom dia, não está num bom dia, mas os outros não têm nada com isso, né? Nosso aluno não tem nada com isso, né? Então, eu acredito que se você está sempre disposto, né, receber sempre o seu aluno com um sorriso, você entender, às vezes, a necessidade de um aluno, às vezes um aluno adulto, você tem um grupo de adultos, você percebe que hoje aquele adulto não está legal, por que você vai insistir em ensinar alguma coisa? Ou falar, não, ó, vem aqui do lado, ó, você não está bem hoje, porque é um outro tipo de tratamento, né, com adulto, tudo. Você não está bem hoje, vem cá, vamos dar uma relaxada, tá, pô, legal, professor, tal, pronto. Então, são fatores que auxiliam você a ser um bom profissional ou um mau profissional nesse sentido, tá, ok? Tem pessoas que têm mais facilidade em ensinar, tem pessoas com menos facilidade para ensinar, em termos didáticos, em termos de transmitir o conhecimento, né, mas sabe, né, e aí ele chega na hora e tem um carisma muito grande, tem um bom relacionamento, então a coisa flui. Então eu acredito que tem assim, vários fatores, né, eu já falei, né, estar bem apessoado, né, você chegar no horário, eu não vou poder ir hoje, amanhã eu tenho um compromisso, eu tenho uma situação excepcional, avisa com antecedência, né? Você está trabalhando junto com um colega que você não está satisfeito, não estou ganhando bem hoje, não sei o quê. Então você cria um ambiente ruim para você e no seu entorno. Então, eu repito, não está satisfeito, sai. Procura alguma coisa em algum local que seja compatível com aquilo que você acredita. E dentro daquilo que você acredita, tenha sempre o que fazer o seu melhor, né? A gente fala dos valores olímpicos, né? Que eu tenho o olimpismo como uma filosofia de vida. Você tem os 3 valores, né? Amizade, respeito e excelência, né? Procure fazer sempre novos amigos, né? Tenha empatia com relação ao respeito, e hoje em dia a gente tem que ter o respeito. Existem muitas coisas, respeito à criança, respeito à escolha de gênero, respeito à raça. Você tem que ter um entendimento desse tipo de respeito no tratar com as pessoas, em ser bem tratado, e excelência, dar sempre o seu melhor. Você tem que dar sempre o seu melhor. E você tá até com o anel aí dos arcos olímpicos. Esse é meu anel de formatura. E queria que você deixasse suas redes sociais, Moacir. Você tem até os livros que você escreve, divulga, vende. Quem quer saber um pouco mais sobre o seu trabalho, sobre os seus livros, onde achar? O Instagram, @mopestana1, tá? @mopestana1, ok? Tem o Facebook também, acho que tá como Moacir da Rocha Freitas, eu nem uso muito assim, mas tá lá, @mopestana1, eu posto bastante coisa dos cursos, né? Eu coordeno a pós-graduação da FEFISO, já há muitos anos, né? O Renato é nosso professor lá. Tenho escrito alguns livros, tenho um livro de natação, aprendizagem motor aplicada, também é só encomendar ele pelo Instagram, entrar lá no Private, aí a gente vai conversando, aí eu encaminho para o Brasil inteiro, tá à disposição. Tá? Professor Pestana, acho que ao longo dessa conversa ficou muito claro que ensinar natação é muito mais do que conhecer apenas os 4 nados. É compreender pessoas, construir confiança, desenvolver habilidades, formar cidadãos e deixar marcas positivas que acompanham os alunos por toda a vida. Tenho certeza que muitos professores que ouviram a gente ou assistiram, que nos acompanham, perceberam que existe um enorme caminho entre simplesmente dar aula
e realmente transformar vidas dentro da piscina. E para quem deseja dar esse próximo passo na carreira, aprofundando conhecimento em pedagogia, biomecânica, metodologia, aprendizagem motora, elaboração de exercícios, desenvolvimento profissional e tudo aquilo que diferencia os melhores professores de mercado, acho que você pode contar com os cursos de extensão lá da FEFIS, o curso de pós-graduação da FEFIS ou até mesmo do Instituto Valorize, tudo você vai encontrar nessas instituições, que é a formação acelerada da carreira para quem busca excelência na natação. Quero agradecer mais uma vez, professor Pestana, agradecer os nossos patrocinadores, a Flot, materiais de natação, mais de 400 materiais no catálogo da Flot, tudo com ISO 9001, trazendo durabilidade e qualidade para os exercícios que você vai dar aí nas aulas de natação. Todos os materiais são testados antes dentro da USP, tem um polo, uma startup na USP que testa os materiais antes de chegar na sua piscina. Plataforma Educar com mais de 100 professores, você pode levar qualquer um desses professores aí para a sua região, para formar a sua equipe ou para você reunir um grupo e fazer essa formação que é tão importante hoje em dia, como a gente disse nesse podcast, não se ficar acomodado e sempre ter esse estudo constante. O aplicativo da Swimtrack, se você tem a sua própria metodologia, seu próprio ensino, suas próprias avaliações, você consegue colocar dentro do aplicativo e ele vai ter a sua cara e você vai fazer as suas avaliações. Sobrasa, seja voluntário Sobrasa, mais de 8.000 voluntários, 17 ações diárias para a gente tentar reduzir o número de casos de afogamento. Seja voluntário Sobrasa, assim como eu sou, e leve as ações para a sua região. E a Raizo, nova metodologia no mercado, trabalhando gamificação dentro da piscina com metade do preços do concorrente. Professor Pestana, muito obrigado por compartilhar décadas de conhecimento, experiência, dedicação e formação de professores. Acho que esse episódio trouxe muito valor para você, que gosta muito de compartilhar com outros professores esse conhecimento. Muito obrigado mesmo pela presença. Eu que agradeço mais uma vez o convite, Renato, um prazer estar aqui com você. Esses podcasts não deixam de ser cursos de extensão. Pegue todo o catálogo que existe aí da natação criativa, tem muita coisa, não à toa, foi eleito o melhor podcast do Brasil. E eu também ministro cursos em company, então pelo Private lá do Mopestana 1, a gente vai... Também pode agendar, a gente está em company batendo papo aí, estou à disposição de vocês. E, Renato, parabéns pelo caminho que você tem trilhado. Você hoje já é uma referência na natação. Obrigado. Muito obrigado, viu? Então, para quem ficou até o final, compartilha essa entrevista, se inscreve no canal, ativa a notificação. 60% de quem está inscrito no canal ainda não ativou a notificação, para você sempre receber as notificações, porque aqui a gente reúne os maiores especialistas de natação do Brasil para discutir ciência, educação, gestão, inovação e tudo que contribui para elevar o nível da natação brasileira. Então, agradecer demais a sua presença e até o próximo episódio.